O trabalho do Arthur Jorge no Botafogo, ele é tão impactante, do lado positivo, é claro, que já faz alguns torcedores do Botafogo voltarem a ter a sensação de confiança de título como aconteceu no ano passado. Mas será que isso é uma viagem? Será que o Botafogo de fato está caminhando para poder conquistar algum título do Campeonato Brasileiro? E será que a gente pode cravar que já exorcizou o fantasma de 2023? Vamos chegar à conclusão aqui tudo nesse vídeo. É claro que se tratando de rendimento do time, principalmente na primeira parte do Campeonato Brasileiro, o torcedor do Botafogo ele vai começar a pensar, caramba, mas 2023 foi a mesma coisa. Decepção, a maior derrota da história de um campeonato de pontos corridos a nível mundial. Nenhum time das principais ligas do mundo perdeu um título com mais de 13 pontos de vantagem. Só o Botafogo conseguiu essa façanha. E aí você vê que o rendimento do time esse ano, ele tá tão bom quanto, ele tá impressionante, tanto que é líder do campeonato esse ano, que faz alguns torcedores ficarem esperançosos, outros com um pé atrás. Só que, se a gente for comparar com o time do ano passado, há mudanças. E duas principais mudanças, tá? O time do Luiz Castro, principalmente o time que marcou a primeira fase ali do Campeonato Brasileiro, ele teve um aproveitamento tão impressionante que nenhum time na era dos pontos corridos tinha conseguido. Ele fez a primeira melhor campanha, né, a primeira melhor fase de campanha da história do Campeonato de Pontos Corridos do Brasil. Nem o Flamengo de 2019, nem o Cruzeiro de 2003, nem o Palmeiras de 2022 conseguiram. E muito menos o São Paulo, que enfileirou 3 títulos seguidos. Então, foi algo completamente impressionante, que chegou a abrir 10 pontos para o Palmeiras. Palmeiras que era dito como favorito, atual campeão brasileiro, herdando um super trabalho do Abel Ferreira, não conseguiu acompanhar o ritmo do Botafogo. E aí o Botafogo, com sua consistência, ele ia lá e conseguia ganhar dos adversários, principalmente jogando dentro de casa. Só que tem uma diferença. O Botafogo do ano passado, sob o comando do Luiz Castro, ele tinha um começo de jogo muito avassalador. Se você for pegar as estatísticas, o Botafogo ele era um time que conseguia abrir o placar ali antes dos 10 minutos de jogo. E era o time que conseguia abrir o placar com a menor média de tempo em relação a todos os adversários. Ou seja, o jogo começava, o Botafogo ele tinha um ritmo de jogo muito forte, ao ponto de abrir o placar rápido. E aí, abrindo o placar rápido, ele conseguia administrar. Tá? Então ele tinha um começo de jogo muito forte, depois ele baixava o ritmo. Tá? Só que o primeiro ponto é, ele conseguiu fazer uma primeira fase tão avassaladora, que ele perdeu as estribeiras depois da saída do Luiz Castro, o que mostrou uma fragilidade emocional dos jogadores. Então você tem uma dificuldade de manter placares, você tem uma dificuldade de conseguir reverter placares, o que culminou na derrota mais vexatória da história do futebol, principalmente do futebol brasileiro. Então, você pega esses dois pontos que eu disse agora. O primeiro é a dificuldade de conseguir propor jogos 90 minutos. Apesar de você ter um time muito bem consistente sobre o comando do português, e a dificuldade de ter um equilíbrio emocional. E essas duas coisas estão no time do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, que chega do Braga, ele tem uma proposta de jogo ofensiva ao ponto de conseguir gerar um contra-ataque muito rápido e machucar o adversário. Ele é muito parecido com o atual momento do Abel Ferreira, tá? O Abel Ferreira, ele teve um momento ali no Palmeiras que ele ficou conhecido como um técnico retranqueiro. Só que hoje ele já mudou a fase. Ele tá como um técnico que consegue propor jogo, ele tá como um técnico que consegue machucar muito o adversário. E isso eu consigo ver no Arthur Jorge. Não à toa eles fizeram parte da mesma academia de futebol lá de Portugal, né? Só que você tem uma mudança fundamental no Botafogo, tá? Primeira coisa é propor jogos 90 minutos. Sob o comando do Luiz Castro, o Botafogo ele tinha um começo de jogo muito bom, só que ele baixava o ritmo no decorrer da partida. O Arthur Jorge ele consegue propor jogo nos 90 minutos e ter variâncias de jogo dentro da própria partida. Então você tem um Botafogo que consegue ter posse, você tem um Botafogo que consegue acionar muitos pontas, jogada pelo meio, cruzamento, contra-ataque muito rápido. E tomada de bola do adversário, principalmente no campo de ataque. Então o Botafogo ele conseguiu unir o chamado mundo perfeito, tá? Remodelando algumas peças que estavam no elenco, não deixando elas permanecerem e fazendo uma oxigenação. E rejuvenescendo o seu time com talentos.
Então, você tem o Luiz Henrique, que é muito bom. Você tem o Júnior Santos, que é muito bom. Marlon Freitas voltou a jogar, tá? E você tem uma fortalecida no sistema defensivo também. Então, você tem uma repaginada no time que ajudam esse estilo de jogo a ser proposto, tá? Então você tem um Botafogo com 50, 55, 60% de posse de bola. Você tem um Botafogo conseguindo explorar muito bem os pontas. Você tem um Botafogo conseguindo fazer cruzamentos que são passes e não fazer apenas chuveirinho dentro da área. E principalmente, a consistência defensiva e emocional. O Botafogo ele tinha um problema no ano passado, que ele fazia gol e ele tinha medo. Chegou determinado momento do campeonato que o Botafogo, mesmo fazendo gol, ele sabia que ele ia tomar gol. Hoje o Botafogo tomando gol, ele tem condição de ir lá buscar um empate, buscar a virada. Então, o emocional também foi trabalhado com a mentalidade de jogadores que parecem absorver esse tipo de coisa. Então, por isso que a repaginação no elenco foi muito precisa. E aí, juntando esses dois pontos, que fazem com que o Botafogo seja diferente do ano passado, apesar de não ter uma primeira fase tão espetacular quanto foi o time, dá a sensação de o Botafogo de 3 pontos à frente do Palmeiras hoje é melhor e tem uma liderança mais segura do que o Botafogo que tinha 10 pontos à frente do mesmo Palmeiras. Que coisa louca, né? Apesar de ter menos pontos do que em relação ao ano passado, o time é mais consistente e ele passa mais segurança do que a equipe de 2023. E aí você vê que um trabalho de longo prazo, uma diretoria que consegue pensar num trabalho, pode colher fruto sim. E mostra que o modelo de SAF, bem gerida, bem administrada e muito bem pensada, ela é um principal fator para o futuro de se consolidar no futebol brasileiro. E aí você tem esse modelo capitaneado ali pela SAF de sucesso do John Textor. Ele pode falar as besteiras que ele fala, ele pode desafiar os líderes de clube que ele desafia, mas uma coisa é certa, esse cara, ele pensa, né, futebol aqui no Brasil, pelo menos, a médio e longo prazo. E ele está colhendo seus frutos. E aí você vê que, juntando todos esses fatores, o torcedor do Botafogo ele pode sonhar? A verdade é que sim. Por quê? Porque se tem uma equipe que é tão consistente, que ela consegue atacar e contra-atacar, que ela consegue propor, e os jogadores que estão comprometidos com o objetivo do clube, e entendendo as ideias que o Arthur Jorge está passando, você pode chegar assim na seguinte conclusão, que o Botafogo ele vai brigar pelo título até o final. E para quem acha que o Palmeiras já passou de fase nas quartas de finais da Libertadores, tá equivocado. Porque o Botafogo ele mostra que ele vai oferecer muita dificuldade, ele vai oferecer um jogo duríssimo, né? Ao ponto do Palmeiras ter que jogar o seu máximo. Isso ficou provado no confronto da quarta-feira. O Palmeiras, apesar de ele não ter jogado tudo que pode, o Botafogo ele impôs uma dificuldade absurda. Então, é um time que tem uma ideia, é um time que tem um objetivo e que vai oferecer muito perigo para os adversários. O Botafogo ele está pronto para brigar por título de novo. Ele precisava desse salto. Ele precisava dessa validação, digamos assim. Uma coisa que ele não sentia há muito tempo. Então, ele resgata esse sentimento no torcedor, ele deixa o torcedor cada vez mais seguro e deixa ele com a seguinte frase: eu posso brigar pelo título de novo. Então, o trabalho do Arthur Jorge, ele está maturando, ele está mostrando que ele tem um norte, que ele está consolidado, sim, e mostra que, cara, acertaram a mão nesse técnico. Quero saber o que você acha. Você acha que o Botafogo ele briga pelo título ou não? Deixa aqui nos comentários. Não esqueça de se inscrever no canal. Tamo junto e até a próxima. Valeu.